tem a palavra. Pai, abençoa agora e toma esse teu servo também em tuas mãos, para que continue a falar de coisas que edificam a nós, que proclamam a glória do teu nome, e que continue sendo um tempo para honrar e glorificar a tua pessoa santíssima, Senhor. Colocamos agora o pastor Pedro também em tuas mãos, que ele seja instrumento do Senhor para nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar. Não precisa de intérprete, ele é europeu, mas não vamos precisar de intérprete, ficou fácil essa vez. Mas é uma grande alegria estar aqui. Dizem que o meu sotaque não é assim tão diferente do vosso. Aprendi, porque vivi no Brasil 5 anos, de 98 até 2002, e aprendi a abraçar, aprendi a dizer graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja, aprendi a saudar com um abraço. Então sinta-se abraçado. Eu não abracei toda a gente, mas gosto de receber esse abraço caloroso. E é uma alegria estar neste dia aqui e estar na igreja do pastor António Carlos, pastor Toninho, assim carinhosamente apresentado lá em Portugal. E eu fiquei, antes de falar da minha família e do trabalho em Portugal, eu preciso dizer isto. Deus sabe como fiquei impressionado com o cuidado que o pastor Toninho demonstrou com a Isabel lá em Portugal, como ele deixou o país para ir pessoalmente cuidar dela, e a preocupação, o amor que eu percebi da igreja pela Isabel e enviando o pastor Toninho, e também pelo Miguel, pelos filhos, e pude acompanhar de perto a situação bem difícil, bem delicada. Mas o que eu quero destacar, e com muita gratidão ao Senhor, esse exemplo pastoral, esse cuidado de sair do seu país, ir até ao campo missionário, ir até onde está o problema, a necessidade, e dar o seu tempo e dedicar-se ali pessoalmente. Então louvo a Deus por esse exemplo pastoral, e que o Senhor conserve assim também o seu coração, pastor António Carlos, e que a igreja também reconheça este esforço e que se sinta também elogiada por nós, que pudemos lá observar, testemunhar este cuidado. Louvamos a Deus pelo coração que a igreja tem, coração missionário, a oportunidade que estão a dar a esta irmã. Sei que há aqui pessoas com muita experiência missionária. Eu li um pouco da descrição do compromisso que a igreja tem no site, está lá sobre o Ministério de Missões, um compromisso com a obra do Senhor em outros países, em outras regiões da terra. Então é uma alegria estar aqui neste lugar, no dia do Senhor, para louvá-lo, engrandecê-lo juntos, como cantamos há pouco, e exaltar o seu nome. Então, precisam da minha ajuda? É? Ok, mas eu acho que tem uma foto da minha família. Eu ia falar agora da minha família, então já está aqui. Graça. Eu sou conhecido como Pedro da Graça, a minha esposa chama-se Graça, então sou o Pedro da Graça. Embora hoje me sinto um pouco desgraçado, estou aqui sem graça, por isso que eu não vou contar muitas piadas, que eu estou sem graça. Também estou sem o Pedro e sem a Ana, são os meus filhos. Tem 15 anos o Pedro e a Ana tem 13 anos. Já estão maiores do que essa foto mostra. E estão lá em Portugal, e somos do norte do país, agora estamos a servir no sul, mas eu e a Graça então viemos para ter o nosso treinamento teológico na Palavra da Vida, e depois regressamos a Portugal. Tentamos na altura ter um tempo de auxiliar igrejas que estavam com dificuldades, e a maior parte das igrejas que conhecemos em Portugal têm muitas dificuldades realmente. Há muito desânimo dos pastores, muito desânimo dos irmãos. É um trabalho muito árduo, de muita perseverança. E há um tempo atrás, mas concluindo o raciocínio dessas igrejas, ao tentar ajudar essas igrejas, percebemos que também não há muita vontade, especialmente dos mais antigos, de mudar aquele comunismo, aquela tendência para parar e ficar muito focado internamente nos problemas internos, e por diversas circunstâncias, mas por participar de uma conferência missionária sobre plantação de igreja, entendi e estou persuadido
estou mesmo convencido da importância da plantação de igrejas para a obra missionária. Fazer missões e plantar igrejas é uma das melhores, se não a melhor forma de fazer discípulos, estabelecendo comunidades locais onde eles podem ser edificados, discipulados e edificados nos caminhos do Senhor, com a palavra do Senhor. Então, o meu compromisso com a plantação de igrejas, desde essa altura, e o regresso ao Brasil para estabelecer contactos de apoio a essa obra missionária. Então, há um vídeo, já a seguir tem um videozinho que vai apresentar um breve resumo, um breve histórico. Eu gravei para uma igreja que pediu, aqui do Brasil, uma igreja que pediu há uns meses atrás, então uma apresentação do nosso trabalho. Então já está feito em imagens, mostra o novo lugar que o pastor António Carlos conheceu, lá na região da Grande Lisboa, especificamente da cidade da Amadora, numa freguesia um pouco mais a norte da cidade. E então aqui conta esta história e os irmãos podem acompanhar. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desampara. Português do Brasil, né? Que a marca há um grande apoio do Brasil nesta missão. Será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Eu sou o Pedro, casado com a Graça, pai do Pedro e da Ana. O Pedro está com 15, a Ana está com 13. Somos portugueses e tivemos a oportunidade, eu e a Graça, de estudar no Brasil no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E a partir dessa experiência fizemos muitos amigos, colegas, professores, pessoas que são uma referência para nós, um encorajamento para nós. E, na sequência dessas amizades e relacionamentos, nós temos desenvolvido também ministérios. Somos membros da Igreja Batista Memorial de Serra Negra, que nos tem apoiado em parceria com outras igrejas, inclusivamente de outras denominações, num projeto missionário de plantação de uma igreja que queremos que seja bíblica. O nome é esse, uma igreja bíblica, aqui na região da Grande Lisboa, em Portugal. Há uma grande necessidade de igrejas que levam a Bíblia a sério, de pessoas comprometidas com o Evangelho, e é isso que, pela graça de Deus, nós temos podido fazer nestes últimos anos. Há 3 anos que nós nos organizamos legalmente para podermos estar aqui de uma forma institucional em Portugal, com uma missão organizada por uma associação evangélica religiosa, e com esse apoio que nós temos tido de igrejas e de famílias do Brasil, nós temos podido desenvolver este ministério. Por isso é muito bom, fico muito grato a Deus por saber que há irmãos aí que continuam a orar por nós, há novas famílias a conhecer, novas igrejas a conhecer o nosso trabalho, o nosso ministério, a orar por nós e a cooperar connosco. Nós precisamos muito de ajuda, realmente. É um trabalho de muita perseverança. É muito difícil nós abordarmos pessoas portuguesas e outros estrangeiros de outras nacionalidades que vivem nesta região, falarmos de Cristo, falarmos da Bíblia, e a maioria não quer saber. A maior parte não sabe nada sobre Jesus, não sabe nada sobre a Bíblia, mas também não quer saber. É um trabalho muito árduo, muito duro, exige muita perseverança. É por isso que nós pedimos que orem por nós, que continuem a interceder a Deus, que nos dê essa perseverança e também sabedoria para fazer o trabalho. Este é o novo espaço que nós estamos a utilizar aqui na região da Amadora, na Grande Lisboa. Antes nós usávamos um outro espaço em Alfragide, agora estamos a usar um espaço mais a norte, bem maior, que nós podemos arrendar, porque temos a ajuda de vários irmãos e igrejas do Brasil. Um espaço que queremos que fique cheio o mais rápido possível, com pessoas que venham para estudar
estudar a vida, conhecer Jesus Cristo através das Escrituras. Além do Ministério da Evangelização que nós temos desenvolvido aqui na região, com contactos que nós vamos estabelecendo, um outro ministério ao qual damos muita ênfase e gastamos muito tempo é com o discipulado. E uma das formas de nós discipularmos e sermos discipulados é lendo livros como estes aqui, Homens Aconselhando Homens, Mulheres Aconselhando Mulheres, da editora Nutra. São livros que nós já lemos e que recomendamos fortemente e que queremos que cheguem também ao maior número de pessoas possível para que conheçam também a suficiência das Escrituras, o poder que há no Evangelho aplicado à vida, ao dia a dia. Este é um dos lugares que mais intimida os nossos homens, estar à frente, liderar, mas este é um dos maiores desafios para nós aqui em Lisboa, é encontrarmos e colocarmos homens à frente das suas famílias e também para virem liderar esta igreja. Este é um dos principais motivos de oração que nós temos e pedimos que orem por nós, pelo trabalho aqui, pelo discipulado destes homens que nós desejamos ver fortes e amorosos, amarem as suas famílias, a liderarem as suas famílias, para depois virem também ajudar a liderar o trabalho. Apesar das dificuldades e apesar do grande desafio que está diante de nós, estamos muito gratos a Deus pelas pessoas que já foram alcançadas por este ministério, pela missão, pela evangelização, pelo aconselhamento bíblico, pela exposição bíblica. E temos visto vidas serem transformadas, e isso alegra-nos, isso entusiasma-nos, isso deixa-nos muito encorajados para continuar a fazer o trabalho. Muito obrigado pelas vossas orações, muito obrigado pelo vosso apoio. Também pedimos que Deus vos continue a abençoar e a usar aí, nesse país tão querido e amado por nós, mas também com tantos desafios e tão grandes desafios que sabemos que estão a enfrentar. Que Deus vos abençoe ricamente e muito obrigado mais uma vez. Realmente concordo com o que a irmã disse há pouco, oração. É o que mais precisamos para perseverar e continuar. O dinheiro não é suficiente para nos dar esse alento. Ter o sustento não é suficiente. Se não houver realmente essa convicção de que o Senhor está a agir e que quer nos usar e que nos capacita e que nos dá a energia e a saúde e a sabedoria, não adianta fazer a obra do Senhor. E o país desenvolveu-se muito economicamente nos últimos anos, embora seja ainda um dos países mais pobres da União Europeia, Portugal, mas desenvolveu-se. O pastor Toninho viu um pouco da cidade de Lisboa, como ela está desenvolvida. Então não há necessidades sociais relevantes, gritantes em Portugal. E na Europa de uma forma geral, na União Europeia de uma forma geral, o apoio do Estado é muito grande. Então só realmente tem fome e não tem abrigo quem quer, quem faz a opção de não dormir num abrigo e não comer numa cantina social ou usufruir de um banco contra a fome, que existem muitos espalhados por Portugal e pela Europa. Então entendem como é difícil nós chegarmos. Nós não temos aquela ajuda social significativa para dar. As pessoas têm dinheiro, têm comida. A maior parte das pessoas na Europa e em Portugal, uma grande parte, especialmente na cidade de Lisboa, tem com fartura. Eles têm um coração médio, um
gordo, engordado. Entendem esta linguagem de Deuteronômio? Quando chegares à terra, Deuteronômio 8, e vis o teu coração farto, gordo, com a fartura da terra, poderá acontecer que te esqueças do Senhor, teu Deus. É por isso que a sabedoria nos ensina a fazer aquela oração: não me dês nem a riqueza nem a pobreza. O pão de cada dia é suficiente, para que, tendo muito, eu não venha a esquecer-me de ti, e tendo ou não tendo, venha a roubar e assim envergonhe o teu nome. Mas é difícil chegar até às famílias, porque sabemos que há muita gente a sofrer, muitos divórcios, um número significativo de suicídios, uma das maiores porcentagens do mundo de depressão, de pessoas com depressão, lutar com ansiedade e depressão. Então nós temos muita dificuldade para chegar até às pessoas. E uma das formas de chegar até essas pessoas é através do aconselhamento bíblico, lendo livros de aconselhamento. E essa é uma das grandes bênçãos que nós levamos do Brasil para Portugal. Então pode colocar essa imagem, uma imagem que eu acredito que alguns irmãos conheçam, alguns destes livros, da editora Nutra, também da editora Fiel. E é uma literatura que nós usamos e recomendamos. Muito boa editora, os livros cuidadosamente escolhidos pelo pastor Jairo Cáceres, o seu filho, Davi Cáceres. A Igreja Batista Pedras Vivas tem-nos dado um grande apoio, enviando literatura para Portugal, que nós podemos usar. E nesta leitura partilhada que fazemos, durante a semana lemos um capítulo de um destes livros e depois os homens reúnem-se no sábado, partilham essa leitura e convidamos pessoas para virem e ouvirem o Evangelho, porque na verdade é discipulado, porque o Evangelho é a base do aconselhamento bíblico, é sempre levar para Cristo, é levar para a cruz, e a partir da cruz, a partir da mensagem do Evangelho, aplicar às dificuldades que todos nós enfrentamos e vivemos, mas é um trabalho cuidadoso, é um trabalho muito sério, muito dedicado, com base nas Escrituras, com base no que o Senhor revelou e na suficiência da Palavra do Senhor. É por isso que nós temos valorizado tanto este treinamento. Eu já vim várias vezes para conferências da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, participei, o irmão conhece também, que bom, lá em Águas de Lindão, muito bom. E o curso Nutra também, que durante o ano tem sido ministrado em várias cidades do Brasil, mas aqui em São Paulo, na Igreja Pedras Vivas. E eu realmente não conheci nenhum outro pastor, nenhuma outra igreja comprometida com o aconselhamento bíblico nesta perspectiva que nós estamos aqui a conhecer, que é um movimento de regresso às Escrituras, porque a igreja sempre que volta às Escrituras e usa as Escrituras para ajudar a enfrentar dificuldades, problemas, necessidades espirituais, fez aconselhamento ao longo da história, mas agora há um despertamento. A ABCB já está ministrada em Portugal, os livros estão a ser divulgados e há pastores jovens a perceber a importância da Escritura, e está realmente a espalhar-se esta alegria de perceber que o Senhor já nos deu aquilo que nós precisamos para a vida, para a piedade, para o servir. Temos a palavra, precisamos dedicar-nos a lê-la, a estudá-la, a praticá-la e a ensiná-la àqueles que estão à nossa volta, e ver que realmente a Bíblia tem todas as respostas, acreditar nisso e levar as pessoas a Cristo. Claro, respeitando as dificuldades físicas, tendo a certeza de que aquele problema não é a origem não está num problema orgânico, e não estando ligado a um problema orgânico, então tratar com a palavra do Senhor, com o Evangelho, com o ensino de Cristo, com o ensino apostólico. Já lemos todos estes livros, atualmente estamos a ler estes dois. As mulheres leem num sábado aconselhamento para mulheres, no sábado seguinte os homens leem Em Busca da Paz. E alguns livros importantes sobre como resolver conflitos, já lemos a resolução de conflitos, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador, porque conflitos, existindo duas pessoas a conviver, há conflitos. Então, livros muito bons para nos ajudar a viver uma vida que honra ao Senhor, vivendo os princípios bíblicos da Palavra do Senhor. Este é o grupo que
está a crescer lá naquela região. Há um ano atrás tínhamos 15 pessoas comprometidas em ser igreja nesta ainda congregação, numa missão, e neste último ano 14 novas pessoas mostraram o desejo, a vontade de fazer parte da missão Igreja Bíblica. Alguns vão ser batizados, outros serão integrados por transferência, pessoas que vêm de igrejas pentecostais ou neopentecostais, mas que sentiam falta do ensino bíblico. Então estamos neste momento a integrar 14 novas pessoas. É um número muito especial para nós em Portugal. Então estamos muito gratos por este processo. Claro que muito trabalhoso também, pessoas que vêm com muitas necessidades de aprender a palavra, alguns problemas graves de relacionamento, problemas espirituais, mas é muito bom ver o Senhor a dar o crescimento, porque é Ele que dá, nós semeamos e o Senhor tem dado o crescimento. Esta é uma outra família que não estava naquele dia, mas uma família que representa muito bem Lisboa. Lisboa é uma cidade cosmopolita, muitos africanos. A Amadora, que é uma das cidades satélites de Lisboa, mais de metade da população é africana. E então tem muitos africanos e há ali uma mistura de várias culturas, de vários povos. Então um casal, ela é descendente de cabo-verdianos e ele é tipicamente português. E tiveram uma menina, a Maria, e é um casal que está também neste processo de integração na igreja. Não vou falar sobre tudo, porque eu quero ir para a palavra. Este é um projeto missionário que nós estamos envolvidos com a Guiné-Bissau, traduzindo mensagens baseadas no Evangelho, que depois, com a ajuda do pastor Quintino, que é guineense, eu falo em português, o pastor Quintino fala em crioulo para o microfone. Depois precisamos editar a gravação para ficar em forma de palestra apenas em crioulo, que é a língua comum da Guiné-Bissau, embora oficial seja o português. E depois essas mensagens serão colocadas nesse aparelho que é o mensageiro e distribuído nas tabancas, são aquelas vilas do interior e nas aldeias da Guiné-Bissau. É um aparelho que é alimentado por energia solar, então tem todas as mensagens e o Novo Testamento em crioulo, e é oferecido para as pessoas poderem ouvir o Novo Testamento na sua língua mais comum, e também mensagens, princípios de vida e mensagens baseadas no Evangelho. É uma forma de nós servirmos já outras nações, de estarmos também envolvidos no trabalho missionário. Como eu disse, já foi a segunda conferência de aconselhamento bíblico em Lisboa. A primeira foi em 2017, agora em 2018 houve a segunda conferência. E nós estamos também no processo de sermos adotados pela missão, uma agência missionária HeartCry. Não sei quantos daqui conhecem HeartCry, mas estes irmãos começaram o ministério lá no Peru e são missionários norte-americanos, mas começaram a olhar para o leste europeu. A Roménia começou na Roménia e agora estão a olhar para a Europa Ocidental e estão convidaram para estar na conferência em Barcelona para abraçar o nosso projeto, sermos missionários também da HeartCry, e é algo que eu já há anos peço ao Senhor, esta possibilidade de termos uma agência missionária que nos coloque em contato com outros missionários, com igrejas, tenhamos uma supervisão, não é? Visitas mais regulares de pastores, de pessoas que são enviadas para haver prestação de contas, uma proximidade. Nós somos membros de uma igreja batista aqui no Brasil, em Serra Negra, mas a igreja pequena, tem poucos recursos e o pastor ainda não teve a oportunidade de ir até Portugal, embora um casal da igreja já tenha ido uma vez nestes 3 últimos anos, mas o desejo é ver esta proximidade com outros missionários. Então é um pedido de oração que o Senhor nos atendeu. E agora convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no Salmo 66 e nestes próximos minutos refletir, é um salmo missionário, refletir algo que o Senhor, desde a minha viagem para cá, já estou aqui há quase um mês no Brasil, por isso as saudades já apertam, é por isso que eu me sinto tão sem graça, porque já quase há um mês eu estou aqui, mas tenho refletido muito neste salmo, tenho
sido fortemente encorajado pelas palavras do salmista. Nós não sabemos qual foi ou quem é o autor, quem realmente escreveu este salmo. Sabemos que é um salmo de louvor ao Senhor, uma oração de gratidão ao Senhor individual, mas é um cântico também, é um inário de Israel, e estando dividido em 5 livros, o livro dos Salmos, este está incluído no segundo livro dos Salmos, do Saltério. E há quem faça, há comentadores estudiosos das Escrituras que fazem essa correspondência destes 5 livros do Saltério com os primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco. Então seria como que uma correspondência ao livro do Êxodo. E nós vamos ver alguns pontos de contacto realmente neste salmo com a adoração ao Senhor, com o tabernáculo, com o sangue de animais que era derramado ali naquele lugar de culto. Mas o salmo começa desta forma: aclamai a Deus. Aclamai a Deus toda a terra. É assim que começa este salmo. É um convite, é uma exortação, é uma ordem. Gritem. A palavra aclamar originalmente tem este sentido: falar alto, bradar, um grito para Deus. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. E algumas Bíblias, algumas versões têm a seguir uma palavra que diz Selah. E é uma palavra que não sabemos exatamente o sentido, mas parece uma notação musical, um interlúdio musical, há aqui como que uma pausa, uma mudança de melodia, mas que nos convida a uma pausa e uma reflexão naquilo que foi acabado de cantar ou acabado de ser lido. E o que acabamos de ler é este convite a aclamar, a falar alto. E nós gostamos de ter equipamento de som, não é? Que projeta as nossas vozes. Nós queremos que aquilo que fazemos seja conhecido, e agora com as redes sociais queremos ter um maior número de likes, que chegue até bem longe aquilo que nós fazemos. Queremos que as pessoas ouçam aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós apresentamos. Então nós sentimos-nos muitas vezes assim, com um grande desejo que as pessoas ouçam o que nós dizemos, que vejam o que nós fazemos, as nossas artes, as nossas habilidades. Mas num treinamento de evangelização, e uma das frases que me causou um grande impacto, e tem realmente causado um grande impacto no meu coração, baseado neste versículo, eu tenho feito esta reflexão, e a frase que eu ouvi é esta: Pedro, dirigido a mim, eu dirigia a mim depois de eu ouvir, mas a ideia é esta: Pedro, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, grita tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Aquilo que eu sou, aquilo que realmente eu faço porque é aquilo que eu sou, e quando ninguém vê, mas o Senhor vê, e a minha esposa vê, e os meus filhos veem, e as pessoas que estão mais perto de mim veem aquilo que eu sou, quem eu sou, porque quem eu sou reflete-se naquilo que eu faço mais vezes, faço naturalmente. Mas Deus vê quem eu sou. E ainda que o meu ministério tivesse um grande alcance e a página da internet tivesse muitos gostos e a minha voz fosse muito conhecida até a Guiné-Bissau e confins da terra, o que importa é o que o Senhor vê, é o que Ele sabe. O que adianta aclamar, gritar a Deus com voz de júbilo, exaltá-lo com instrumentos de cordas e com microfones e colunas de som potentes, se o Senhor, Ele vê quem eu sou e sabe o que eu faço?
E é isso que grita. E grita tão alto que aquilo que eu digo quase não se ouve ou é insignificante. Faz sentido? Está a fazer sentido a importância de ser verdadeiramente um adorador em espírito e em verdade, e não apenas alguém que ao domingo canta hinos, ao domingo lê a Bíblia. Então é este cristianismo autêntico, ser cristão verdadeiramente todos os dias, todos os momentos. É claro que os cristãos lutam com o pecado. Enquanto estamos neste corpo, nós lutamos e caímos e pecamos. Nós sabemos que precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados, porque temos um Deus que é fiel, que é justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Na verdade, Ele já perdoou os nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nós fomos perdoados. Então, um compromisso renovado ao ler este salmo, ao meditar este salmo, com aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso ser e que os irmãos aqui também precisam ser. Jovens que estão a começar a caminhada, não tão jovens, alguns que estão a começar a caminhada com o Senhor, não é suficiente gritar, clamar, cantar bonito, falar alto com a voz bem colocada. O Senhor quer vida autêntica. O Senhor quer que sejamos verdadeiramente consagrados a Ele, verdadeiros adoradores. E em casa, no nosso quarto, verdadeiros adoradores, no nosso pensamento, sendo verdadeiros templos do Espírito Santo. Piedade, eu gosto muito desta palavra, eu tinha preconceito com ela, mas depois de estudar, especialmente nas línguas originais, mas também em inglês, não sei, mas o inglês aqui também é bem conhecida. A palavra piedade em inglês é godly. Então é algo cheio de Deus, algo para Deus, algo que tem tudo a ver com Deus. Então eu aprendi a gostar desta palavra, piedade. Mas piedade, esta vida para agradar a Deus, a vida de devoção a Deus, que resulta numa vida agradável a Deus. Não ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer de mim, vão pensar de mim, mas o que é que Deus pensa e diz. Isso é mais do que caráter cristão, é o caráter cristão que brota da devoção a Deus, é amar a Deus, é desejar agradá-lo, e isso forma o meu caráter, forma o nosso caráter, as nossas atitudes e as nossas ações. A devoção a Deus é a principal fonte do caráter cristão. E tal devoção a Deus é a única motivação para o comportamento cristão que agrada a Deus. Isto é uma frase do livro está no livro Homens Aconselhando Homens, mas é uma citação de Jerry Bridges. E então o aconselhamento bíblico é isto, é trazer a palavra do Senhor para haver este desejo de agradar a Deus, de viver para agradar a Deus e viver concentrado em Cristo, numa vida de devoção a Cristo. Por isso estas pausas são importantes. Para meditar desta forma na grandeza do Senhor, precisamos de fazer pausas, ler os salmos com tempo, com calma, e mastigar, sentir o sabor, engolir, digerir, para viver estas coisas. E este é o nosso desejo, viver assim, este é o compromisso de viver vidas realmente piedosas, vidas para agradar o Senhor. Não religiosas, porque a religiosidade em Portugal ainda é muito comum. O catolicismo romano ainda está muito presente em Portugal. É uma das coisas que mais impede de chegarmos até às famílias, essa ideia de que já têm uma religião e tudo o que vier diferente do catolicismo romano, a centralidade de Cristo e das Escrituras, é considerado uma seita. Isso causa grande resistência. Mas é nós confiarmos que o Senhor, transformando o nosso caráter por meio do Evangelho, fazendo com que sejamos verdadeiramente cristãos e que pratiquemos obras verdadeiramente cristãs, que assim Ele use essa mensagem para chegar longe e falar alto, sem precisarmos gritar, mas quando falarmos, a nossa vida demonstre aquilo que nós dizemos. É um pedido de oração. Orem para que seja assim lá. E eu desejo que seja assim aqui também nesta terra.
Versículo 5 diz: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Aqui nós temos outra expressão de pausa, de interlúdio musical, mais um momento para refletir naquilo que foi acabado de cantar ou acabado de ler. Há aqui uma menção a converter o mar em terra seca. E nós sabemos que no livro do Êxodo há essa descrição, que o Senhor exerceu o seu poder de uma forma maravilhosa, espantosa e milagrosa, poderosa. Ele fez secar a terra para que o povo passasse, atravessasse o mar em terra seca. E o texto bíblico, sempre que se refere à travessia do mar e a este milagre, é uma forma de mostrar o poder de Deus, mas também o cuidado de Deus pelo seu povo. Então, Deus cuidou assim de Israel e Deus cuida assim do seu povo, da sua igreja, de nós. Ele é capaz de fazer milagres ainda hoje, mudar corações, mudar pessoas, mudar caráteres. Deus faz essa obra. Deus realiza milagres ainda hoje. Então esta menção ao que aconteceu com Israel é para nós nos lembrarmos de que Deus continua a ser poderoso. Deus continua a cuidar de nós. Deus é o Rei da terra e Ele reina soberanamente e eternamente. Algo que sei que preocupou os irmãos aqui, que nos preocupa lá, esta questão do governo, os governos, e viveram eleições tão emocionantes há pouco tempo, e sei que foi dramático o que o Brasil viveu. E havia um grande receio, ouvi testemunho de muitos crentes. Alguns brasileiros foram para Portugal a fugir da situação que estavam a viver nos últimos anos. Muitos foram exatamente por causa da questão política, já a angústia de estarem a viver estes anos, esta opressão que o governo anterior, ou este governo que está a cessar, e os últimos anos de governação do Brasil estava a trazer ao Brasil. Havia já essa excessiva angústia, tristeza. Mas, irmãos, em Portugal, o governo que está lá é exatamente um governo com a mesma ideologia. Mas há um nome curioso. Este governo ganhou um título, porque são vários partidos de esquerda que fizeram uma coligação e no Parlamento a direita chamou e ficou na comunicação social este nome. Não sei quantos já ouviram o nome do governo português. Geringonça. É o nome do governo português. É a Geringonça. É uma mistura de partidos de esquerda que estão a levar para a sociedade portuguesa essas mesmas ideias, essa mesma ideologia, e ela já está nas escolas portuguesas. Agora, o que nós sabemos, ao ler aqui o versículo 7, é que o Senhor reina. E nós não podemos esquecer, não podemos ficar desesperados, nem aqui, nem lá. A salvação não é o Presidente da República, não é o Governo. É claro que nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos desejar que eles temam o Senhor e que defendam valores a favor da vida, mas é o Senhor que reina e nunca vai deixar de reinar. E isto tem que nos conduzir a uma experiência de tranquilidade, de paz, de confiança, de esperança, de alegria. O cristão deve ser alegre, o cristão deve ser confiante, no Brasil e em Portugal. Um governo de esquerda, ou de direita, ou de centro, porque nós sabemos que há alguém que está acima do nosso governo aqui na terra. Por isso, versículo 8: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Ele é o que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés, ou que nos resvalem os pés. Agora, esta expressão aqui, Ele não permite que nos resvalem os pés. Só que logo a seguir fala de momentos de Israel em que o Senhor provou, diz o versículo 10: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, deixaste-nos cair
na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. É uma descrição de sofrimento, é uma descrição de queda, é uma descrição de... Parece que os nossos pés realmente resvalaram e caímos. E quando meditava neste texto e nesta parte, eu lembrei do Salmo 73. Um salmo escrito por Asaf, um músico. E ele começa com uma expressão de louvor: bom é o Senhor, mas ele, logo no versículo 2, ele diz: porém, os meus pés quase resvalaram. Quando Salmo 73, se quiserem abrir e acompanhar, a partir do versículo 2, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nério. Ele vai descrevendo a prosperidade dos ímpios, aquelas pessoas cuja boca desanda contra Deus, ofendem Deus, desprezam Deus e vão progredindo, aparentemente vão enriquecendo, têm uma vida confortável. Isso lá na Europa, como vocês dizem, isso pega. Lá na Europa isso fere, porque é como Asaf diz, versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Às vezes o cristão, quando vê o ímpio prosperar, vê os países comunistas, ou comunistas não, Portugal não é um país comunista, a Europa não é considerada comunista, mas sem Deus, é uma comunidade sem Deus, sem buscar Deus, mas aparentemente próspera, rica. Nações como a França, como a Alemanha, Inglaterra, nações prósperas, e cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais a desprezar o Senhor, e como diz aqui o Salmo, desandam a boca contra os céus e perguntam: e Deus sabe alguma coisa? Mas será que Ele existe? Perguntas assim dos europeus. E então nós lutamos com isso lá na Europa. Lutamos e parece que quase nos resvalam os pés, quase caímos. Mas isso tudo está muito relacionado com os nossos corações, de querer ter conforto, ter prazer, querer ter aquilo que os outros têm, ter riquezas. Lembro de Tiago capítulo 4: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. E pulando um pouquinho à frente no Salmo, falando de oração, o versículo 18 diz: se eu no coração contemplar a vaidade do Senhor, não me teria ouvido. Muitas lutas que os europeus e os portugueses têm enfrentado é por ver os outros países a prosperar e querer essa riqueza e querer essa vaidade de querer ser famoso, querer ser rico, de querer ter conforto, querer ter prazer, e caem em ciladas, caímos em ciladas, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do egoísmo. E o Senhor muitas vezes permite que caiamos nessas armadilhas para nos corrigir. E muitas vezes eu apanhei-me com esse tipo de raciocínio. Eu tive a oportunidade de ir ao Brasil, eu estudei numa excelente escola teológica, eu tenho tantos recursos e tenho tido oportunidades de formação, e às vezes achar-me melhor do que outros. E o Senhor permite insucesso, fracasso, humilhação. Tantas vezes o Senhor tem permitido que os meus pés realmente resvalem e que eu caia, errando, sendo mal sucedido em tentativas de ajudar pessoas, para Ele me mostrar que não sou eu, não é o meu treinamento, porque a minha tendência, a nossa tendência humana, muitas vezes é esta: nós temos uma tendência de nos tornar dependentes mais de nós do que de Deus. Temos uma tendência de acreditar mais na nossa eficiência, eficácia, do que na graça do Senhor. Nós buscamos mais a competência do que a unção, ser cheio do Espírito, a plenitude do Espírito em nós, habitando ricamente a palavra de Cristo em nós. Nós acreditamos mais na propaganda
na publicidade do que do poder do Evangelho. Esta é a nossa tendência, esta é a minha tendência, por isso o Senhor tem permitido que haja momentos assim de queda, de humilhação. O Senhor tem nos quebrantado, o Senhor tem nos confrontado, e por isso podemos muitas vezes orar como Asaf. Ficamos em crise, os nossos pés quase resvalaram, mas o texto não termina aí. E o salmista, no Salmo 66, ele diz, versículo 12, final do versículo 12: porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é uma referência ao tabernáculo, porque logo a seguir, versículo 13: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Tudo o que o tabernáculo representa, nós sabemos que aponta para Cristo, aponta para os pastos verdejantes, as águas tranquilas da graça do Senhor. A terra prometida, o lugar de descanso é Cristo. Por isso, Hebreus 13:4 fala do lugar de descanso, apontando para Cristo. É estar em Cristo. Tudo o que o Êxodo representa, descreve do tabernáculo, aponta para Cristo, o sangue de Cristo. Então a linguagem aqui descritiva deste lugar de adoração, deste lugar espaçoso, essa casa com holocaustos, onde se pagam os votos. Versículo 14 fala dos votos que proferiram os lábios no dia da angústia. Versículo 15: oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. É a descrição do culto, é a descrição da adoração. E é o que dentro de momentos nós vamos lembrar. O que aconteceu na cruz. O Evangelho, de novo, a ajuda que precisamos para chegar a esses lugares espaçosos em dias de angústia, de aflição. Quase nos resvalam os pés ao ver a prosperidade dos ímpios. Começamos a ter dúvidas sobre a nossa salvação, a nossa segurança, em manter puros os nossos caminhos ou as nossas mãos. É olhar para a cruz, é olhar para Cristo, é meditar no Evangelho, o que Ele fez, o cálice da ira de Deus que Ele tomou, que Ele suportou, a forma como Ele nos redimiu, como tomou o nosso lugar. Morreu para nos salvar, morreu para nos tirar os nossos pecados. E quando nós pensamos, meditamos em Cristo, quando entramos nesse lugar de adoração, quando meditamos no sacrifício de Cristo, nós somos conduzidos a um lugar espaçoso da graça de Deus, um lugar espaçoso do perdão e da misericórdia de Deus, levados às águas tranquilas, àqueles pastos verdejantes que o nosso bom pastor nos conduz. É por isso que Asaf diz lá no Salmo 73, no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei. Quando nós entramos no santuário, quando nós meditamos no Evangelho, na obra de Cristo, nós atinamos, nós entendemos e podemos viver o Evangelho. É lembrar que fomos perdoados e erguer e andar para Cristo, em direção a Cristo, com Cristo, para a glória dele. Versículo 16: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. E o Senhor tem feito coisas grandes pelas nossas almas. Eu queria terminar com um vídeo. Eu creio que eu vou deixar com o pastor, porque o nosso tempo já está bem longo. E numa outra ocasião o pastor poderá mostrar. Mas um vídeo que dá testemunhos de pessoas que falam do bem que a palavra tem feito à sua alma. Portugueses que têm lido a palavra, têm ouvido a exposição bíblica, têm ouvido a reflexão do Evangelho e têm sido conduzidos a esses lugares de adoração. Por isso, a Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. É verdade, sim, nós devemos cantar e cantar alto. E devemos, sim, usar palavras para adorar o Senhor. Se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Porque quando a nossa visão é corrigida, entramos no santuário, entendemos o Evangelho, pregamos o Evangelho verdadeiro e vivemos, os nossos motivos, os nossos pedidos são também transformados. Já não pedimos para nós, já não nos preocupamos com o nosso nome, com a nossa glória, o nosso conforto, o nosso prazer, mas nós queremos que o reino do Senhor seja estabelecido, que Ele venha, que reine na terra assim como Ele reina no céu. Nós queremos que a vontade dEle seja feita aqui
E agora, nas nossas vidas, nós aprendemos a buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. E aquelas outras coisas, o que comer, o que vestir, onde morar, essas coisas nós deixamos de ficar ansiosos, porque buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar. E assim Ele atende a nossa oração. São estas orações que Ele ouve. As orações centradas nele, na glória dEle, na obra dEle, nos propósitos dEle, não nos nossos desejos, mas sim na sua glória, sim na expansão do seu reino. Por isso, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É por isso que eu já não estou sem graça. Eu não posso dizer que eu estou sem graça. O Senhor não aparta de nós a sua graça. Sempre que Ele nos leva a pensar na cruz, e nós vamos ser agora conduzidos pelo pastor Toninho a pensar na cruz, a maior evidência da graça do Senhor, nós podemos descansar, podemos louvar, bendizer, engrandecer, bendizer o Senhor com as nossas palavras. Irmãos, eu trouxe uma foto da família, um cartão missionário, vou deixar com alguns dos irmãos, o pastor Toninho vai recomendar, para lembrarem de orar por nós, que o Senhor realmente faça essa obra contínua nos nossos corações, corações quebrantados, que Cristo cresça, que nós diminuemos, que haja realmente uma propagação do Evangelho genuíno, verdadeiro. Amém. Que seja buscado o reino do Senhor em Portugal. Amém. E que o Senhor continue a abençoar a igreja aqui e alargar as vossas visões missionárias e sustentar cada família e cada irmão com a sua graça, com a sua bênção. Amém.